Eu tenho informação, na verdade, ultimamente eu tenho muito pouca informação. O Corinthians está contratando 5 jogadores. Parece não é verdade. O Corinthians tem 8 milhões de dólares para gastar. Não sei da onde, sinceramente. Da onde é o dinheiro? Na verdade, eu vou falar aquilo que eu fiquei sabendo. Então, teve uma reunião. Salve, salve, fiel torcida. Sejam todos bem-vindos ao canal Redação Fiel Torcedor. Hoje nós trazemos informação importantíssima sobre o grande reforço que pode pintar no Parque São Jorge. Então fica com a gente aí até o final e não perde nada. Não esquece daquele likezinho na humildade, comentar a cidade, o estado que você está nos acompanhando. Os créditos estão todos na descrição do vídeo e vamos nessa. Ferreira, treinador prestigiado, outro que está em alta, Vai, de bem com o clube, principalmente com a torcida, é o Fernando Diniz. Começou de maneira espetacular o trabalho, os resultados vêm aparecendo até agora. Fernando Diniz, muito à vontade no timão. Vai, Corinthians. Um mantra que ganha força ao fim de cada coletiva. Vai, Corinthians. Principalmente pros corintianos. Também pudera. Ele chegou a 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Aproveitamento de 70%. Foram 13 gols marcados, média de 1,3 por jogo. E 4 sofridos, média de 0,4 por partida. Isso merece um... Vai, Corinthians. A ideia principal do meu jogo é os jogadores terem comprometimento e terem muita vontade. Suar sangue para poder ganhar os jogos. Eu acho que isso tem a ver muito também com o que é a torcida do Corinthians. A ideia de jogo vem premiando alguns atletas. Um deles, Diniz, faz questão de lembrar. E eu quero falar de um jogador especificamente que quase, desde que eu estou aqui, ninguém falou dele em nenhuma entrevista, que é o Gabriel Paulista. Que está sendo um dos jogadores mais regulares do time. Tanto para defender como para ajudar na construção. Também tem um trio que vem atuando muito bem juntos. Lingard, Rodrigo Garro e Breno Bidon. Então, são 3 jogadores que têm muito talento. Um bem experiente, um na meia-idade e um garoto. Mas que eles jogam muito bem quando eles se aproximam em combinação. E eu tô fazendo de tudo para aproveitar o talento que eles têm. E tem dado certo. A fase está tão boa que o treinador quer mudar até a geografia de um certo país. A Rússia é aqui. Moscou é aqui em São Paulo. Isso porque o lateral Mateuzinho, que na janela do início do ano já havia recebido sondagens de clubes europeus, agora tem o Zenit da Rússia que demonstra interesse. Como eu te falei, não tem como eu prever o que possa acontecer comigo. Eu tô feliz aqui, tô jogando, tô bem, encontrei um modelo de jogo que eu tô muito bem, tô me destacando novamente. Então, cara, não tem como eu te falar se eu vou continuar, se eu vou sair. Aqui o Matheus não tem por que sair agora do Corinthians, essa é a minha opinião. Eu acho que esse é outro jogador que eu acho que vocês é notório. Na minha chegada aqui, ele tem sido um destaque muito positivo. Eu acho que ele é um jogador, na minha opinião, ele é um dos melhores laterais do futebol brasileiro há algum tempo. Ele é um jogador assim como o Bidu, mas falando especificamente do Mateuzinho hoje, é um jogador que tem que pleitear e buscar uma vaga na seleção. Acreditar nos jogadores, seja no acerto ou no erro, essa é a máxima de Fernando Diniz no Corinthians. E é por isso que ele vem cuidando de um jogador que está em baixa no quesito gols. E Yuri Alberto não marca há 9 jogos, mas para Fernando Diniz, isso não tem importância. Eu defendo ele de novo. Ele é fundamental para tudo que está acontecendo com o time desde a minha chegada. Ele faz muita coisa pro time. Ele dá assistência, ele corre, ele tromba no zagueiro, ele dá calcanhar, ele faz tudo. De fato, tá faltando o gol. Mas acredito que tá perto de acontecer. A próxima oportunidade será na quinta-feira contra o Barra de Santa Catarina pela partida de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Oportunidade também para mais um... Vai, Corinthians. Tá feliz, né, Ronaldão? Diniz começou no modo turbo no Corinthians. Tá bem. Tá bem, só aqui, ó, o bebido. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Pois, Garbi, Esse menino aqui.
esse não é o caso. Mas nesse jogo específico, eu acho que o Roger mexe muito mal no time. E quando ele começa a mexer, o São Paulo vai ficando cada vez mais distante do Corinthians. A vitória por 3-2 não reflete o que foi o jogo. O Corinthians merecia vencer por 2 ou 3 gols de diferença. Foi muito melhor do que o São Paulo. Ô, Ana, o Corinthians merecia vencer e essa é uma tônica, assim, meio que lógica. O hábito da partida foi bem, uma partida de 5 gols, movimentada, teve erro, não teve erro. Além do Corinthians ter sido melhor, o hábito da partida foi bem. O que é que você pensa a respeito? Eu entendo que foi um grande clássico, foi bem apitado, apesar da polêmica que nós iremos tratar aqui do que aconteceu no jogo, mas entendo que o Daronco fez uma boa arbitragem e a paralisação, lamentavelmente, em que o VAR o chama para analisar a questão do gesto obsceno ou não praticado por Até a gente pode lançar em algum momento essa imagem aí do Bobadilha, mas eu me pergunto... Isso gerou um prejuízo para o jogo, porque 14 minutos dando. até então o jogo estava na mão, um jogo disputadíssimo, o gol do... E ele controlando bem o jogo. Não, o gol do Ranieri, perfeito, ele foi muito cirúrgico em não ir na cabine para checar, porque o São Paulo reclamava que havia interferência no Rafael, né, por parte do Jesse Lingard, o que não aconteceu. E aí vai para o segundo momento. Ele valida esse gol, que é um gol difícil de validar, Elia. Por quê? Porque é uma saída de bola, que a gente fala dos 9,15 metros, que os jogadores precisam estar atrás da linha da área penal. E da minha lua também. Né? E aí o Hugo sai de forma errada com o Ranieri, depois o Bobadilha dá o bote. E ele valida o gol com propriedade. Com propriedade. Porque a partir do momento que você coloca a bola em jogo, esse jogador pode disputar com igualdade dentro da área, não precisa respeitar mais os 9,15 metros. E aí a polêmica vem porque a equipe corintiana vai toda em cima dele, questionando ele que o Bobadilha teria feito o gesto obsceno. E ele, é muito engraçado porque você vê ele falando pro VAR assim, olha, eu estou gerenciando aqui, estou recebendo a informação que esse tipo de atitude é normal para jogadores estrangeiros, que eles comemoram assim com raça. Isso aconteceu, isso não aconteceu. Aonde foi a falha da arbitragem, do meu ponto de vista? A gente está falando do Rafael, do Rodolfo Toschi, que estará na Copa do Mundo. Olha, você, meu árbitro, está me consultando. Então, o Elia está me consultando. Ana, estão me falando aqui que tem gesto obsceno. Eu, ao olhar a imagem, te tranquilizo. Elia, fica tranquilo. De fato, o Bobadilha sai comemorando, mas ele não toca no genital. Ele não toca no genital. E essa é uma comemoração comum na América do Sul. Acaba a discussão. Mas parece que foi isso que o VAR disse. Não, ele narra, não. Olha como o VAR é. E aí, isso que eu não gosto no Brasil. O VAR, ele narra tudo isso. E depois de narrar tudo isso entre os companheiros dele na cabine, ele aciona o Daronco. Aí ele fala assim, Daronco, não foi nada, eu estou vendo aqui uma situação, mas é um lance interpretativo. Recomendo revisão. Que eu recomendo revisão. E aí ele joga toda a pressão em cima do Daronco. Mas essa é a vida. O hábito, vocês não gostam de ter pressão pro árbitro, que o VAR não pode definir? Aí quando o VAR joga a pressão pro árbitro, o VAR tá errado? Eu entendo que o VAR ele entrou para proteger o jogo. E eu entendo que o menos é mais. Eu preciso entrar quando eu vou ser efetivo, assertivo. E que eu vou contribuir para o espetáculo. Eu estou num clássico em que o jogo está maravilhoso, um gol para cada lado. Sim, mas é o Daronco que consulta ele, né? Não, mas é só você responder. Se você teve confia peito, em mim, não teve peito, mas o VAR não teve peito, Ana. Se você me pergunta, eu falo, Elia, tranquilo, reinicia o jogo, tá tudo em ordem. Ele não toca na genitália, não tocou na genitália, vamos em frente. vai em frente, depois eu converso com você no vestiário. Acabou. Eu tô bancando. Ele não teve coragem de bancar. E o VAR vai ter esse áudio gravado. Eu tô bancando você. Reinicia. E aí o Corinthians vai pedir, o São Paulo vai pedir. Tem o áudio. Ele não tem. E você tem que ter em que eu analisei, que eu analisei a jogada. Porque segura. E o discurso do Daronco é difícil. Não, agora o pior, Elia, não foi o VAR ter chamado. Foi o Daronco, a comunicação do Daronco foi péssima. E aí eu vou te parafrasear. É quando o árbitro, mesmo acertando, erra. Porque a comunicação dele, eu não vou repetir, mas foi de uma infelicidade absurda. Mas é difícil, Ana. Mas aí que eu digo para você... Você está acostumada. Nicola, treinamento. Se ele usa o vocabulário
técnico. Tem que estar preparado. Ele tem que chegar e falar assim, olha, chequei, vou fazer o comunicado. Chequei as imagens. Não vi nenhum. E o jogador Bobadilha não toca nas partes genitais. Acabou. Eu não tenho que explicar que isso é uma comemoração sul-americana. O simples fato de tocar é que determinaria o vermelho. Sabe por quê? Porque o gestual do Daronco foi pior. Foi pior. E vou dizer uma coisa pra vocês, quem tá me assistindo, gente. O gestual do Daronco foi pior do que o gestual do Bobadilha. Então, existem coisas que a gente tem que entender o contexto. A FIFA defende uma linha que eu particularmente gosto muito, que para você ser um árbitro de excelência, você precisa conhecer e entender o jogo. Porque se eu não entendo o jogo, se eu não entendo o contexto em que eu estou inserido, eu não vou ser um grande árbitro. Por isso que eu digo que o VAR poderia ter assumido a responsabilidade, ter falado, isso é uma comemoração que é muito comum. Eu posso citar aqui vários jogadores sul-americanos que comemoram dessa forma, mostrando a força e a garra. E o cara faz assim. Ele faz assim. Tem esse brilho, é o movimento. faz assim. Eu tenho força, eu tenho brilho, eu tenho gana, né? Que eles falam muito isso. Gana. Então, a interpretação aí, a maldade está em quem está interpretando. Mas agora, Elia, o Daronco, quando ele vai explicar que ele mostra. Com as duas mãos, Elia. Aí. Com as duas mãos, Elia. Mas o importante é que ele erra. Mas a decisão final foi correta. Mas a decisão final. Não, e foi corajoso, hein? E foi corajoso porque ele estava com uma pressão o absurda. VAR não teve a coragem de fazer Tinha isso. 11 jogadores em cima dele e ele foi corajoso. Então eu tenho que bater palmas pro Daronco e respondendo a sua pergunta inicial. Fez uma boa arbitragem. O jogo tumultuou. O segundo tempo foi um segundo tempo difícil até de conduzir. Lógico que o Corinthians favoreceu porque foi superior ao São Paulo e ele foi muito bem na partida. Foi bem na partida. Merece. O Daronco, normalmente eu digo que ele fica um pouco afastado do lance, que ele é meio Não, mas lento. tá correndo bem. Mas ele está correndo Melhorou. mais. E nesta partida ele melhorou muito. Fernando Diniz, para variar, vai avalizar o erro do Ranieri. Segura. Aí não. Ali sair jogando só se a gente não fizer, né? E foi um erro do Ranieri, mas ele não é um erro tipo de erro que eu condeno no futebol. Eu condeno a falta de vontade, que o Ranieri nunca falta de coragem para fazer as coisas. Ele foi corajoso para tentar fazer, e um erro que aprende com o erro. Então, isso eles sabem que comigo não é um erro que, muito pelo contrário, eu estimulei o time a jogar, a gente tinha feito um ótimo primeiro tempo, e é um erro que em treinamentos, em jogos, ele nunca tinha cometido aquele erro. E quando você comete esse tipo de erro, ele não é para inibir o jogador, é para ele aprender que aquele lance é um lance mais difícil da bola entrar e um lance por dentro, que a gente sempre fala para evitar o passe frontal, só dar esse passe mais frontal quando está muito escancarado e com uma margem de segurança alta. Mas quando tem os erros, como teve do Ranieri, independente do resultado do jogo, teve vezes que da minha carreira que a gente errou e empatou, perdeu. Eu acho que vale mais a confiança que ele teve para fazer, a coragem para fazer, e da minha parte, obviamente que a gente não quer que erre, mas a gente, para não errar nunca, não fazer nunca. Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, torço muito para que haja evolução. Todos nós, como profissionais, temos que evoluir, mas eu não acredito. Roger Machado, eu estou começando a desacreditar. Pode falar. O que me preocupou, na verdade, foi os momentos que a gente saiu do jogo, né, não apenas, né, pela qualidade do adversário, mas que nós cedemos, né, a bola para o adversário, ou não cuidando bem da bola, ou cometendo erros, né, que nesse nível de jogo você não pode cometer, né, diante do adversário que joga em casa, na frente do seu torcedor, que vai pressionar por essas bolas. Né? Então foram poucos momentos que a gente conseguiu, entre as ações do nosso adversário, como eu disse, alcançar as costas do adversário, né? Finalizar gol, um segundo tempo em que a gente muito cedo tomou 2 gols, isso dá ao adversário confiança, né? E as mudanças foram feitas para que a gente conseguisse ter um melhor equilíbrio, né? Penso que em algum momento, né, ficou perigoso o jogo, né, mas o resultado de 3-2, né, mostra que talvez nós não merecêssemos melhor sorte na partida, porque, né, em função de erros que tivemos e que o adversário soube aproveitar bem. E então é isso, fiel torcida, encerrando esse giro da notícia aqui do nosso querido Timão.
falar aqui um pouquinho agora sobre um reforço que Diniz pede. Corinthians vai contratar centroavante pedido por Diniz. De acordo com a apuração do Bola VIP Brasil, a seca de Yuri Alberto faz a diretoria acelerar na busca por um novo camisa 9 no mercado. O Corinthians vive um momento considerado positivo na temporada, garantindo classificação antecipada na Libertadores da América, além de sair do Z4 do Brasileirão, estando apenas 4 pontos de diferença em relação ao G6. De qualquer forma, Fernando Diniz sabe que sua equipe ainda tem bons pontos considerados frágeis e vai tentar corrigi-lo nos bastidores. Mas aparentemente nem tudo tem solução e as peças que atualmente estão disponíveis. Nessa linha, de acordo com a apuração do Bola VIP Brasil, a comissão técnica deixou claro aos dirigentes que a prioridade na próxima janela de transferência seja a chegada de um novo centroavante, ainda mais com o péssimo momento vivido por Yuri Alberto. Sabendo que de algumas necessidades, a diretoria corintiana deve dar ênfase para trazer essa sombra para o atual camisa 9, mesmo que não descarte a contratação de outras novidades em setores considerados carentes. O foco é aumentar a qualidade do elenco sem ter custos iniciais, ou seja, empréstimos ou fim de contratos. Quem também disputa a posição atualmente é Pedro Raul, mas o camisa 20 não conseguiu marcar nenhum gol sequer na temporada, entrando sempre no final dos jogos e recebendo constantes críticas de torcedores. Importante deixar claro que ainda não há negociações em andamento ou algum outro nome encaminhado, mas várias possibilidades já foram especuladas, como Arthur Cabral, Germancano, Guilherme Bissoli, Kevin Viveiros, entre outros. Se tratando de Yuri Alberto, os números são decepcionantes. Em 2026, em 23 jogos disputados, marcou apenas 5 gols, seu pior desempenho desde que chegou ao clube, desperdiçando oportunidades e não sendo decisivo. Então é isso, fiel torcida. O que vocês acharam das notícias até aqui? Não esquece de deixar sua opinião nos comentários, deixar aquele likezinho, comentar a cidade que você está nos acompanhando. Os créditos estão todos na descrição do vídeo e até a próxima.